Então nós vamos agora para o corpo, o primeiro Ra, que é o corpo, e nós vamos falar agora de bioalinhamento, e esse bioalinhamento é alinharmos corpo, alma e espírito. Então é nós produzirmos substâncias, ferramentas suficientes para nós alinharmos o nosso corpo, a nossa alma e ao nosso espírito. Então, o homem é um ser tricotômico, é um ser que tem essas três naturezas: uma natureza física, material, o corpo, uma natureza mental, que é a alma e suas propriedades, eu poderia falar de muitas, e também a natureza espiritual, essa natureza imaterial do homem, que é o espírito, tá? Então, nós vamos falar sobre o corpo e te dar ferramentas para que você possa usar o seu corpo para te auxiliar a vencer, a superar toda a ansiedade, tá? Então, se você está vivendo, enfrentando ansiedade, também algumas dessas que eu estou falando, que eu vou falar aqui, quase todas elas praticamente também servem para depressão, tá? Também para vencer, para te ajudar a superar a depressão, tá? Então, primeiro, primeira ferramenta poderosíssima, que muitas pessoas, infelizmente, elas não se atentam para isso, elas não valorizam, elas não percebem, são os exercícios físicos. Então, o exercício físico é muito poderoso porque ele estimula, ele faz com que a gente possa produzir, liberar substâncias cerebrais, substâncias que são muito benéficas para o corpo, como, por exemplo, a endorfina. Uma das substâncias é o hormônio do bem-estar, né, do prazer, né? Então, ele libera, ajuda você a liberar. Isso o seu corpo já produz, mas quando você pratica exercícios físicos, o seu corpo, isso é estimulado no seu corpo a produzir muito mais endorfina, né? Então, a endorfina, o que ela vai produzir? Ela vai produzir bem-estar, ela vai ajudar, né, no alívio de dores, no alívio de cansaço excessivo, no alívio de tristezas, de angústias, né? Já é comprovado cientificamente que ela tem um efeito poderosíssimo contra a depressão, contra também transtornos de ansiedade, tá? Então, a endorfina é muito poderosa para isso. Além disso, o exercício físico, além da endorfina, libera muitas outras substâncias, como, por exemplo, a insulina, substâncias benéficas para o corpo, como o GH, a insulina, né, entre outras substâncias que são benéficas para o nosso corpo. Se eu fosse falar de todas elas aqui, nós iríamos tomar muito tempo, tá? Então, depois você faz uma pesquisa aí e vê como o exercício físico ele é benéfico para te ajudar a vencer, a superar esse mal que é a ansiedade, tá? Então, segundo, ouça coisas boas. Utilize-se dos seus ouvidos. O que é que você tem ouvido? Então, o que é que você tem gastado tempo ouvindo? Então, o ouvido é uma das janelas da alma, tá? Uma das janelas da alma. O ouvido, por quê? Porque o que vem para o nosso cérebro vem através de sistemas representacionais. Quais são os sistemas representacionais que nós temos? É a audição, o olfato, o paladar, a visão e o tato. Principalmente a visão e a audição, né? Então, os seus ouvidos, eles têm uma total influência sobre os seus pensamentos. Então, o que é que você tem ouvido? O que é que você está ouvindo? O que é que você gasta tempo ouvindo? Então, isso é muito importante. Infelizmente, muitas pessoas, e eu vou te dar só um exemplo, muitas pessoas ficam, nesse tempo que estamos vivendo essa pandemia, as pessoas ficam vidradas, ouvindo dia e noite somente notícias negativas. E o que é que vai produzir isso? Isso vai trazer angústia, isso vai produzir medo. Então, aquilo que você ouve produz coisas dentro de você, produz coisas na sua mente. Então, quem você ouve, quem fala ao seu coração, quem fala à sua mente, quem você gasta tempo ouvindo, escutando, a quem você está dando ouvidos. São pessoas que vão te estimular, né, que vão fazer você crescer, que vão fazer você superar coisas, você vencer, ou são pessoas que vão te puxar para trás, que querem ver você não tão bem assim. Quem você tem ouvido,
Tá? Então, isso faz toda a diferença. O que é que você escuta? Então, a própria palavra de Deus fala isso. Diz a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, você quer ter fé, ouça a palavra de Deus, ouça palavras positivas, ouça palavras boas. Você quer ter esperança, ouça coisas boas, ouça pessoas que falam coisas boas para que você venha crescer, que te ensinam. Então, se você ouvir coisas negativas, você vai viver na negatividade. Então, você é fruto também daquilo que você ouve, daquilo que você escuta, de quem você dá ouvidos, tá? Então, pegue essa, mais um aqui. Leituras produtivas. O que é que você tem lido? Se é que você tem lido alguma coisa. Então, a leitura, ela é uma chave poderosíssima de aprendizado, de conhecimento. Então, uma vez eu não gostava muito de ler, até que há um tempo atrás, já faz muitos anos, eu ouvi o pastor Silas Malafaia falando algo assim, que isso ficou gravado no meu coração. Então, sempre que alguém fala algo que é uma chave para mim, isso fica gravado, eu gravo isso, eu guardo isso, eu fico repetindo isso algumas vezes, até que isso se torne um hábito na minha vida. Então, ele fala, uma vez ele falando, numa das mensagens dele, ele fala: quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. E eu peguei isso, eu disse: uau! E realmente é assim. Então, quem não lê, quem não gasta tempo lendo, estudando, o que é que você está lendo? Então, você precisa ler alguma coisa, você precisa criar um hábito de ler coisas boas. Por exemplo, eu tenho um hábito de ler a Bíblia diariamente. Eu estou lendo todos os dias, eu leio a Bíblia. Nem que seja um versículo, alguns versículos, um capítulo da Bíblia, eu estou lendo todos os dias. Então, eu procuro ler alguma coisa, nem que seja uma página de um livro, todos os dias. Então, todos os dias eu estou lendo alguma coisa. Então, o que é que você está lendo? O que é que você coloca diante dos seus olhos? Então, isso também faz toda a diferença. A Bíblia diz que os olhos são as janelas da nossa alma. Então, o que é que você coloca diante dos seus olhos? Tá bom? Então, tenha um hobby. Um hobby é muito importante. O que é um hobby? É uma prática que te causa prazer, alegria, diversão, né? Que te dá também um nível. Não gaste a sua vida toda em entretenimento, tá? Porque isso vai te bestificar. Isso vai te deixar uma pessoa ignorante, isso vai causar ignorância em você. Então, tem pessoas que gastam as suas vidas inteiras, o seu tempo todo, e a coisa mais preciosa que você tem é o tempo. Então, você precisa aprender sobre isso. Então, é a grande riqueza que você tem, que Deus te dá, é o seu tempo. Então, se você pega o seu tempo e gasta somente com coisas que não vão te fazer produzir, que não vão ter um efeito de produção na sua vida, só com entretenimento você vai ser uma pessoa improdutiva, você não vai produzir, tá? Então, por exemplo, televisão é uma coisa que eu praticamente não assisto mais. De vez em quando, raramente eu assisto um filme com a minha família, de vez em quando assisto uma série com a minha esposa, com meu filho, mas é uma coisa que eu não paro mais para ficar assistindo televisão, como eu já assisti há um tempo atrás, como eu assistia antes. Então, por quê? Porque eu vi que não me fazia produzir, não me fazia crescer. Mas o que é que eu estou falando de hobby? Hobby é você ter uma atividade que vai te causar prazer. Algumas pessoas têm como hobby, por exemplo, fazer um exercício físico. Pode ser um hobby. Então, eu posso ter como hobby, algumas pessoas têm como hobby, um dos meus hobbies praticar musculação, que eu odiava, eu não gostava de jeito nenhum. O ano passado, final do ano passado, eu comecei e eu disse: eu preciso criar um hábito de fazer exercício físico, de praticar o exercício físico, porque isso vai me ajudar. E o que eu fiz? Eu comecei. E quando eu comecei, um mês foi difícil, no segundo mês o negócio já começou a melhorar e depois se tornou um hobby para mim. Não é mais algo que é penoso, algo que é pesado para fazer. Não, é algo que já é leve, que eu já acordo com vontade de fazer. Eu já tenho vontade de fazer. Por quê? Porque se tornou um hobby. Então, um hobby é algo que é prazeroso. Você faz não porque você tem uma obrigação, é porque você tem prazer em fazer aquilo. Então, eu conheço pessoas que têm um hobby, por exemplo, de jogar o futebol pelo menos uma vez na semana, um dia.
É um hobby, e isso lhe faz bem. Por quê? Por que que um hobby ele é algo bom? Porque, e assim como todas essas coisas que nós estamos falando aqui, porque tudo isso que você está fazendo, quando você está focado no agora, no hoje e no agora. Então você, quando faz o exercício físico, você não está pensando geralmente na conta que você tem que pagar, naquele negócio que você tem que fazer, naquele problema que você tem que resolver. Não, você está focado em fazer aquele exercício, em terminar aquela série. Você está focado no hoje e agora. Quando você tem esse hábito da leitura e você começa a fazer disso um hábito, não quando você lê esporadicamente, porque a sua mente não está acostumada com aquilo, você se dispersa facilmente, mas quando você cria o hábito do estudo, o hábito da leitura, quando você começa a ler, você foca no hoje e no agora, você fica focado naquilo. Então, a sua mente, ela dificilmente, quando você cria o hábito, tá? Eu não estou falando quando você começa, talvez quando você comece é difícil, mas quando você cria um hábito, isso fica muito mais fácil, tá? Muito mais fácil você fazer, tá? Então, o hobby também é a mesma coisa. Quando você está fazendo aquilo que você tem um hobby, que é o seu hobby, você está focado naquilo, por quê? Porque aquilo te causa prazer, aquilo te dá alegria, aquilo te dá satisfação de você estar fazendo, tá? Então aquilo é bom para você, então aquilo libera substâncias boas no seu organismo, como por exemplo a oxitocina, que é o hormônio da felicidade, né? Então você vai liberar isso, o seu organismo vai produzir isso. Então, vai ser muito mais fácil você superar, vencer tanto uma depressão quanto uma ansiedade, tá? Quanto um transtorno de ansiedade, quando você pratica um hobby. Então, sinta-se amado. Você pode dizer, mas isso aí, para me sentir amado, eu preciso ser amado. E nem sempre. Às vezes, para se sentir amado, você precisa somente se sentir. Isso depende de você colocar na sua mente, de você trabalhar a sua mente, de você trabalhar, né, o seu corpo para isso, a sua mente para isso, para que você é amado. Então ame-se como você é, ame, aprenda a amar o seu corpo, aprenda a amar cada parte sua, porque isso foi a criação de Deus, você é parte da criação de Deus, foi Deus que te fez, te criou, Ele te fez assim, então você é perfeito assim, você é bonito assim, você é belo e bela assim, então se aceite, ame-se o seu corpo, ame-se a sua inteligência, ame a sua vida, aprenda a amar, a valorizar aquilo que Deus te deu, aquilo que você já tem. Então tem pessoas que são extremamente infelizes porque elas focam somente no que elas não têm, somente no que elas não possuem, somente naquilo que é do outro. Então não foque naquilo que é do outro, foque no que você tem, no que você é. Foque nas coisas. Às vezes eu fico olhando para minha casa e eu saio agradecendo a Deus pela minha casa, eu saio agradecendo a Deus pela minha família, pela minha esposa, pelo meu filho, pelos meus cachorros, eu fico agradecendo a Deus por aquilo que Ele já me proporcionou, por aquilo que eu já tenho, não fico somente focado no que eu ainda não tenho, eu desfruto do que eu tenho, tá? Então isso é me amar, eu sei que Deus me ama, por isso que eu me amo, saiba que Deus te ama, por isso que você deve se amar. Então uma pessoa que não se ama, ela também não vai ser amada. Aprenda isso. Por quê? Porque ninguém vai amar alguém, vai conseguir amar alguém que não se ama. Alguém nunca vai valorizar totalmente, completamente alguém que não se valoriza. Então aprenda a se valorizar. O primeiro passo tem que ser seu. O primeiro a fazer por você tem que ser você. Primeiro a te amar tem que ser você. Né? Então já foi Deus foi o primeiro a te amar, então agora, a partir de agora se ame, a partir de agora se aceite do jeito que você é, goste de você, goste de quem você é, olhe para o espelho e admire quem está de frente do espelho, que é você, tá? Então sinta-se amado. Sétimo aqui, respiração é fundamental, e quando eu falo isso, algumas pessoas até ficam assim, mas a respiração, todo mundo respira, né? Eu respiro, se eu parar de respirar eu morro, então todo mundo respira, mas a maioria das pessoas não sabem respirar da maneira correta, não sabem respirar corretamente, não sabem respirar certo. Então, tem jeito certo de respirar? Tem,
Tem a maneira certa de respirar. E, infelizmente, muitas pessoas, por não saber disso, por não deterem essa informação, o que elas fazem? Elas não respiram corretamente, né? Então, a respiração é fundamental. Aprenda a respirar, né? Tem um livro que eu comprei há um tempo e já li esse livro 2 vezes. É um livro muito bom para você aprender isso. Ele se chama Mindfulness. Mindfulness são várias técnicas de respiração, concentração, de você focar, né, no agora, focar no hoje, né, concentração, né? Então, a palavra mindfulness é isso, é atenção plena. Então, existe uma maneira de você plenamente estar atento a você. E essa maneira é você respirando. E quando você fecha seus olhos e você começa a respirar, esse ato de você encher o seu pulmão, o máximo que você puder, você segurar por alguns segundos, né, o ar no seu pulmão e depois você soltar com a boca, expirar. Esse ato vai fazer, e você repetir isso por algumas vezes, isso vai acalmar o seu cérebro, isso vai fazer com que o seu sangue ele comece a circular melhor, oxigena o cérebro, oxigena a corrente sanguínea, o sangue, oxigena as células do seu corpo. Então, muitas pessoas, somente em começar a respirar e a voltar a atenção para o seu corpo, enquanto você respira, você fica atento à batida do seu coração, você fica atento ao seu corpo, ao funcionamento do seu corpo, e você vai fazendo isso, e você respira. Se você faz esse exercício pela manhã, você faz esse exercício à tarde, você faz esse exercício à noite, você vai ver como você vai melhorar, e somente você começar a respirar diferente, tá? Então, em algumas lições mais à frente nós vamos te ensinar algumas técnicas de respiração, tá? Então, algumas técnicas também de relaxamento e uma técnica chamada boot cerebral, que vai fazer com que você possa ter uma vida fantástica, possa melhorar muito a sua vida, a sua produtividade e o seu alto desempenho, melhorar o seu desempenho, melhorar muita coisa na sua vida, tá? Então fica conosco que tem muito mais por aí. Nós vamos falar na próxima lição sobre a alma, sobre o Ra da alma. Falamos sobre o primeiro Ra, né, do corpo, o Ra da alma, e depois tem o Ra do espírito. Fica conosco.